Eu sou o chefe Onildo Rocha e para criar sabores únicos nos vários ambientes do Priceless Restaurante em São Paulo, vou explorar ingredientes, culturas e histórias de cada região do Brasil. Venha conferir essa experiência comigo e com os nossos especialistas e sinta o que não tem preço. Está aberta a temporada Sertões. Opará. Era assim que os índios o chamavam. Opará, que significa rio-mar. Em 4 de outubro de 1501, Américo Vespúcio o rebatizou com o nome do santo do dia. Virou São Francisco, Velho Chico. Único rio perene do semiárido nordestino, o São Francisco é um dos caminhos mais comuns para explorar parte do sertão brasileiro. O São Francisco nasce em Minas Gerais e prossegue pela Bahia, por Pernambuco, Alagoas e Sergipe, onde deságua. E é aqui, onde a água doce e salgada se misturam, que a gente começa a nossa jornada, tendo sempre ele, o Rio São Francisco, como nosso guia. Nossa expedição segue rumo à comunidade quilombola Alagamar, em busca de um ingrediente pouco conhecido, a saburica, um camarão bem pequeno típico da região. Esse povoado é conhecido por seu tradicional artesanato feito da palha de ouricuri, uma palmeira comum no Baixo São Francisco sergipano. Bom dia. Bom dia. Então a gente está aqui na comunidade de Alagamar. Eu sou cozinheiro, eu sou Onildo, eu não conheço essa saburica. As minhas anfitriãs, Zete, Rosana e Carminha, me levam para fazer a pesca da saburica em um baixio a poucos metros dali. Mas antes, elas me apresentam seus instrumentos de pesca. Como é que chama esse aí, tarrafa? Um chama salto, chama gereré, e amarra na cintura. Ah, aqui bota aqui assim é. E vai botando o camarão aqui dentro. Isso. Isso aqui é de quê? Palha de coco? Não, palha de uricuri. Uricuri? É. E mais. Com tudo em mãos, seguimos rumo ao local de pesca. O sol escaldante e os mosquitos não incomodam as minhas alegres companheiras de jornada, mas os insetos parecem saber que sou novo na região. Me conta uma coisa, quem ensinou pra vocês essa pesca? Menina, essa atividade aqui que já vem de nossos pais, né? É? É, De geração em geração. Geração em geração, os pais passam pros filhos. E sempre as mulheres Sempre as mulheres, ficam mas... nessa atividade. É. Incrível a força e a resiliência dessas mulheres que mantêm a tradição da pesca artesanal da saburica por gerações. Uma técnica de subsistência que garante uma fonte de alimento extra. Aí é lá que a gente vai? É ali, é. Esta é a minha diversão. Eu gosto de pescar para pegar meus camarão, para botar na minha mesa para comer com farinha e feijão. Por isso eu não deixo de pescar, nunca não. A energia das minhas companheiras me contagia. Logo esqueço o calor e sou tomado por uma sensação de encantamento por essa região. Há algo de mágico e ancestral aqui. Você vai pescar comigo, é? Vamos lá comigo. Devagarzinho, devagarzinho, vamos. O baixio de águas escuras, com lama e vegetação ao fundo, é o lugar ideal para a saburica. Zete me explica que é possível também pegar diversos peixes no local, como tilápia, tucunaré e traíra. Essa traíra, por exemplo, está muito pequena e é devolvida à água. A pesca é realizada com o gererê, uma espécie de peneira gigante ideal para capturar pequenos crustáceos. Zete me explica que elas pescam somente o necessário, dando tempo para o camarão voltar ao local. Cada uma pega um pouco, uma ideia sustentável e comunitária de alimentação. E me conta uma coisa, essa tradição das mulheres tem algum porquê? A tradição já vem de antigamente, de nossos avós, nossos pais. Quando meu pai ia para a roça, ele chegava cansado, eu vinha com a minha mãe para nós pescar, para quando ele chegar à noite da roça ter alguma alimento. coisa. Tem que ter. Zete me conta também que se come a saburica de todos os jeitos, incluindo em uma espécie de omelete com cuscuz. Um modo tradicional é como a dona Ana faz, uma deliciosa muqueca de saburica com mamão verde. A muqueca é feita com ingredientes frescos e temperos secos, como pimenta do reino e colorau.
Dona Ana acrescenta então o mamão verde pré-cozido e o leite de coco feito na hora. Com o bagaço de leite de coco usado na moqueca, ela faz uma inusitada farofa de saburica frita e triturada no liquidificador. Um prato delicioso, extremamente nutritivo e que aproveita todos os ingredientes, sem nenhum desperdício. Levo comigo muito mais que um ingrediente novo. Hoje, levo lições valiosas sobre solidariedade, amizade e respeito pelo meio ambiente. Agradeço às minhas novas amigas por esses momentos inesquecíveis. Momentos que não têm preço. A gente parte de Alagamar para conhecer um ingrediente incrível, o pólen. Não percam o próximo episódio.